Olá, pessoas! Sejam bem-vindos à nossa aula de formatação personalizada de números. O que é isso? Bom, na nossa aula a respeito de números, a gente aprendeu a formatar um número, só que com formatações pré-definidas no Excel. Essa formatação personalizada é quando a gente quer alguma formatação que não vem no Excel de fábrica e a gente precisa criar. Então, por exemplo, a gente tem CPF, telefone, ou então algum peso, algum valor como unidade de medida, enfim. A gente precisa aprender a criar essas formatações personalizadas, tá? Então, vamos exemplificar um pouco mais. Quando a gente escreve um CPF, se você escolher alguma célula do Excel aqui e ela estiver formatada como geral, tem muitos CPFs brasileiros que começam com 0, por exemplo. Então, se você usar o CPF 099 999 999 99, ele começa com 0 e se eu der Enter, o 0 simplesmente vai sumir. Só que isso não pode acontecer. Nossa formatação está excluindo o 0, não está mostrando o 0. Então, quando a gente formatar para CPF, por exemplo, a gente garante que número 1, vai mostrar o 0 caso exista, e também a gente não precisa ficar digitando o ponto ou então o traço toda vez que eu precisar colocar um CPF. Para fazer isso, um exemplo, na verdade, se eu pegar esse mesmo valor, 099 999 9999, aí eu esqueci do 9, mas ele vai mostrar os zeros, beleza? E o mesmo vale para o telefone, para o peso. Se eu escrever aqui, por exemplo, 115 quilos, eu não precisei colocar nem a vírgula, nem o quilo, nem a unidade de medida. Ou então, quando eu quero transformar um valor positivo em azul, ou então negativo em vermelho, ele faz isso automaticamente para mim, eu não preciso ficar pintando valor por valor. Então, esses aqui são alguns exemplos e a gente vai entender como fazer isso. Eu posso vir aqui, então, no menu Números, Geral, mais Formatos de Números, ou então só clicar aqui do lado e eu vou abrir a janela expansível. Dentro da janela expansível de formatação, eu tenho a opção Personalizado. Bom, como que funciona essa opção Personalizado? Aqui eu tenho a visualização do que eu vou fazer, e aqui embaixo eu tenho algumas coisas pré-definidas, alguns formatos personalizados pré-definidos. Então eu consigo, por exemplo, tem essa formatação que coloca o símbolo de real, o símbolo da moeda real, com o separador milenar. Já vou explicar melhor como isso funciona. Perceba que eu consigo visualizar esse valor que eu tenho aqui nessa célula formatado do jeito que vai ficar. Ok, então a primeira coisa que a gente tem que saber é como inserir um texto na formatação. O que é o texto? É tudo aquilo que não é número e nem um operador matemático, mais, menos, igual, etc. Então, como que a gente faz para inserir o texto? O texto ele vai ser inserido com o comando, ele vai estar entre aspas na nossa formatação. Então, tudo que tiver entre aspas duplas, o Excel vai entender como texto. Por exemplo, no CPF, no caso do CPF, nós temos o que é de texto aqui dentro? Nós temos o ponto, esse ponto, e o traço, o hífenzinho do final. Isso aqui são textos, enquanto os outros valores são números. Para eu fazer essa formatação, então, eu preciso representar o número e o texto. O número eu represento com 0 e o texto eu vou representar dentro de aspas duplas. Então, no caso do CPF, são 3 números, então 0, 0, 0. Daí nós temos o ponto, abre aspas duplas, ponto, fecha aspas duplas. Mais 3 números. Mesma coisa, abre aspas duplas, ponto, fecha aspas duplas, 0, 0, 0. E agora nós vamos colocar o hífen, abre aspas duplas, hífen, fecha aspas duplas, 0, 0. Perceba, nossa formatação de número já ficou dessa maneira. Tudo que estiver representado por 9, 10, 11 dígitos vai ficar dentro dessa formatação. E se eu colocar, sei lá, 5 dígitos? Ele vai pegar os 5 primeiros zeros da formatação. E se eu colocar... E o resto ele vai mostrar 0, ok? E se eu colocar 18 dígitos, ele vai mostrar os 11 primeiros da formatação
e os outros 7 ele vai mostraria aqui do lado. Então, vamos dar um OK e entender que se eu adicionar, por exemplo, um 58, ele vai ficar fora da formatação que a gente colocou, mas para a esquerda. E se a gente colocar, excluir alguns dígitos, ele vai mostrar antes da formatação 000, que é o valor que a gente inseriu lá na formatação personalizada. O mesmo vale para telefone, então. Eu vou pegar o número personalizado e nós vamos adicionar um texto, que é o parênteses, abre parênteses, entre aspas, 00 para fazer o DDD, abre aspas, fecha parênteses, 0 para fazer o 9. Daí agora eu preciso colocar um espaço. Então, abre aspas, espaço, fecha aspas, 9999, abre aspas, hífen, fecha aspas, 9999. Pronto. Perceba que aqui no exemplo eu errei a formatação. Entre o DDD e o 9 faltou um espaço. Então o que eu precisaria fazer? Adicionar aspas duplas, espaço, aspas duplas? Não, porque no parênteses eu já utilizei aspas duplas. Eu posso simplesmente colocar um espaço aqui. E ele vai ler esse espaço com o texto junto do parênteses. Perceba que a gente deixou então na formatação que a gente queria. Bom, agora colocando unidades. Nós vamos então colocar no personalizado. Quantos números essa unidade vai ter? Não sei, mas com certeza 1 vai. Então eu vou colocar um 0 apenas, vírgula. Quantas casas decimais eu quero? 2. Então 2 zeros. Daí eu vou abrir aspas, colocar um espaço, escrever quilo. Opa! Quilo, agora sim. E fechar aspas. Bom, se eu colocar, por exemplo, mais 5 zeros aqui, olha o que vai acontecer com o meu exemplo. Ele vai começar a puxar sempre a formatação de 0, 0, 0, 0 e o número que eu estou colocando. Não é esse o caso, então eu posso ter 1 quilo, posso ter 5 quilos, eu posso ter 200 quilos, então eu vou deixar a formatação apenas com um 0. Ok, e a gente já tem a nossa formatação do quilo. O separador milenar, a gente já tem ele aqui, ele já está pré-definido. Mas por que ele está aqui como exemplo? Bom, e se eu precisar usar o separador milenar, só que com, por exemplo, o quilo, a unidade do quilo? Eu preciso aprender a colocar o separador milenar dentro da formatação personalizada. Então eu vou vir aqui em personalizado e a maneira que a gente usa para fazer a formatação, o separador milenar, é com hashtag, ou jogo da velha, ponto, hashtag, hashtag. Perceba que a nossa formatação já ficou da maneira milenar e a gente pode, abrir aspas, por exemplo, né, colocar um espaço, escrever quilos e fechar aspas. Coisas que a gente não conseguiria fazer se a gente simplesmente selecionasse a opção de separador milenar aqui já no botão pré-definido do menu número. E a gente também consegue fazer a alteração da cor conforme, por exemplo, tá, se ela for positiva ou negativa. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Você não vai usar isso nesse menu, combinado? Isso aqui é só uma demonstração do que a gente consegue fazer dentro da formatação, só que para mudar a cor, ou então para fazer uma formatação um pouquinho mais rebuscada, de célula, de cor, enfim, a gente vai usar outra coisa, chamada formatação condicional. Isso aqui é uma aula que vai ter mais para frente no nosso curso, então esquece isso por agora e presta atenção só no exemplo para você saber que existe essa opção de fazer por aqui. Bom, para mudar a cor, a gente vai chamar essa opção com abre colchetes. Então eu abro o colchetes, vou escrever uma cor, por exemplo, azul, fecho o colchetes e agora eu vou escrever a condição, por exemplo, 0,00. Se eu quiser chamar a formatação da moeda, eu vou escrever RS e pronto. Então agora eu tenho esse 100, ele vai estar em azul, aqui nesse menu não aparece a cor, mas ele vai estar em azul, e ele vai estar com a formatação do papel moeda e 2 casas decimais. Ok, mas e se eu quiser que ela seja negativa e vermelha? Então eu vou separar com ponto e vírgula, abre colchetes, vermelho, fechar com o colchetes, colocar menos 0,00,
E eu vou colocar, antes aqui do zero, vou colocar a formatação do real. Beleza. Então agora, se tudo deu certo, a gente vai ter uma formatação azul quando ele for positivo, ou se ele for negativo, nós vamos ter uma formatação vermelha. Lembra que eu falei, né? Esquece isso por enquanto que nós vamos fazer de outra forma. Bem mais fácil. Ok. Então, passado esse ponto inicial da formatação, só falta para a gente aprender a lidar com datas e horas. E para isso eu preciso explicar para vocês como que o Excel entende as datas e horas. O Excel ele tem um calendário dentro dele, e esse calendário começa em 1º de janeiro de 1990. Isso significa que se eu escrever aqui, por exemplo, o número 1, e formatar esse número 1 como data, ele vai entender o número 1 como 1º de janeiro de 1990. Ah, mas então o número 2? O número 2 é 2 de janeiro de 1990. E assim por diante. Então toda data que você vê, por exemplo, a data 1/6/2022, ela é um número. Que número é esse? Se eu tirar a formatação da data aqui e colocar em geral, eu vou ver que esse número é o 44.713. Então deixa eu dar um Ctrl Z para voltar. O que isso me diz então? Bom, se eu precisar escrever uma data, eu vou utilizar um número. Eu posso escrever de duas maneiras. Posso escrever o número 44.713 e formatar isso como data, ou então eu posso, sem formatar nem nada, colocar 01/06/2022. Por quê? Porque quando eu utilizar a barra, o Excel vai automaticamente entender que eu estou entrando uma data. Okay. E quando eu utilizar 2 pontos, o Excel vai automaticamente entender que eu estou colocando uma hora, hora, minuto, segundo, enfim. Tá bom. Então, dentro da formatação de números, o que a gente entendeu é que a data é um número cheio. E a hora, como é que ela é representada? A hora é representada como a quebra de um número cheio. Ou seja, um dia, se eu quiser colocar meio-dia a mais, eu posso simplesmente escrever 44.713,5. Isso significa que é o dia 44.713, mais meio-dia, ou seja, mais 12 horas. Então, se eu formatar isso aqui, com o formato personalizado, eu tenho o formato já aqui, que é dia, mês e ano, com horas e minutos, eu consigo entender e colocar essa formatação aqui, ou esse valor aqui, como 44.713,5, o que ele precisa me retornar? Precisa me retornar 1/6/2022 às 12 horas. E é isso que ele retorna. O mesmo vale para qualquer outro número que a gente use. Só que lembre, você pode entrar em número e você também pode entrar em data. Muito raro você entrar em número. Só mais para frente, uma linguagem um pouco mais avançada. Esqueça isso por agora. Quando você for digitar uma data, digita com barra, tá? Beleza. Dentro da formatação de data, a gente tem diversas outras formatações. Então, numa data a gente tem o dia, o mês e o ano. E eu posso, dentro da formatação personalizada, usando um único valor, que é 44.713, mostrar diversas informações que o Excel consegue entender daquele dia. Então, se eu pegar e personalizar, se você quiser ver aqui nos exemplos, a gente consegue ver que a data é dia, mês e ano. E o dia é representado por D, o mês é representado por MM e o ano é representado por A. Beleza. Então, se eu vier no tipo e escrever DD dessa data aqui, e der um OK, dessa data aqui, ele vai me mostrar apenas o dia, 01. Tá bom, mas e se eu escrever DDD, com 3 Ds? Ele vai me mostrar o dia da semana abreviado. E se eu escrever com 4 Ds, ele vai me mostrar o dia da semana sem estar abreviado, quarta-feira. O mesmo vale para o mês, então, ver aqui, formatar, MM, ele vai mostrar o mês em número, ou então formatar MMM, vai mostrar o mês abreviado, ou então formatar com 4 M's, ele vai me mostrar o mês sem estar abreviado.
E o ano eu posso escolher se eu quero apenas 2 dígitos, então 22, 22, ou então 2022 cheio. Opa! Prontinho. Então agora a gente acabou de formatar um mesmo número, que é a maneira que o Excel reconhece as datas, como o dia, ou então o dia abreviado, o dia inteiro, o mês abreviado, o mês inteiro, o ano inteiro. E eu também consigo fazer combinações disso no formato personalizado. E colocar o dia com o mês. Deixa eu escrever um valor aqui, 4.713, não é mesmo? O dia com o mês. Ou então, o mês com um ano. E assim por diante. E para a hora que a nossa entrada é em casa decimal, eu posso colocar o HH, para ter apenas a hora. Posso colocar HH para ter a hora e os minutos. E eu posso colocar SS para ter os minutos e os segundos. Essa aqui foi a nossa aula a respeito da formatação personalizada de números. Vejo você na próxima.